Fala pessoal, tudo bem? Aqui é Thiago da LTZ, junto com a Vitória, também da LTZ. Estamos aqui para mais um papo hoje, falando de precatórios e assuntos que estão no entorno. A ideia sempre é estar atualizando vocês e aumentar esse canal de comunicação. Hoje a gente tem alguns temas, atualizações, muito sobre as ordens orçamentárias e algumas coisas ainda envolvendo a PEC. Bom, acho que vocês devem ter visto aí, nas últimas semanas tem saído muita notícia negativa sobre pagamento de precatórios e agora mais recentemente uma notícia no mínimo bombástica, que é o governo rejeitando o uso dos precatórios para os contratos de concessão de infraestrutura pública, ou seja, concessão de rodovia, aeroportos, ferrovias e portos. E isso, num primeiro momento, a gente pensa, nossa, né, mas o que isso tem a ver comigo? Eu não tenho interesse em fazer um contrato de concessão com a administração pública para poder usufruir de uma rodovia, de um porto ou uma ferrovia. Mas nós vamos chegar lá. É isso aí. E não é uma correção, mas é só um detalhe. A intenção deles é de rejeitar. Já estão falando sobre, então, ficar de olho aí, porque isso impacta diretamente no que dá pra gente fazer com o nosso precatório. Você que é advogado e tem uma carteira com N precatórios, ou se você for um autor de uma ação que gerou um precatório, também, uma das formas de você ter a liquidez, ou seja, transformar esse teu direito em dinheiro na sua conta, é o mercado secundário. A gente fala mercado secundário, o que é? Cara, é você negociar o teu precatório. As empresas que compram fundos de investimento, obviamente, independente do fim que eles vão levar, alguns deles estão mirando sim usar esses créditos para algumas coisas. Uma delas é participar de licitações ou de leilões de bens públicos imóveis. ou de direitos, sim, como o caso agora foi falando sobre concessão de aeroportos. Essa pelo menos era a proposta, né, do governo federal. Ao passo que nós tínhamos a aprovação da PEC dos precatórios, criando essa bola de neve no pagamento, o contraponto seria poder de fato usar o precatório como uma moeda de troca. Então, seja nos contratos de concessão, seja na participação societária de empresas públicas, compras de imóveis públicos. Só que tudo aparentemente está indicando que, no mínimo, haverá uma grande burocracia para que o precatório seja, de fato, aceito como uma verdadeira moeda. E isso, ainda, no mínimo, é contraditório, né? E não é uma certeza. Então, o que o governo alegou? Alguns pontos, eles deram uma descaracterizada na PEC, diz que ela está um pouco obscura, que por conta disso, cara, não vai aceitar o precatório. Uma das coisas que alegaram, que aí opinião Thiago, pode colocar aí um carimbo, é absurda o termo que eles usaram. Não, precatório é algo que ainda não tem vencimento, não vai vencer agora. Como que o cara vai usar o precatório agora numa licitação ou num leilão, enfim, que seja, uma coisa que ainda não tem, quando na verdade não é bem isso, né? Exato. O precatório, a dívida, ela já é do governo, né? Então ela já é vencida, só que pela lei, pela regra que o governo tem, ele escolhe quando pagar. Então você vê que a interpretação aí vai passar pelo jurídico, pelo judiciário todo, e aí a gente não sabe o que vai dar. Este é o problema, a gente não saber o que vai dar. E aí a gente vê que, na minha opinião, né, e aí carimbo Vitória, é no mínimo contraditório, porque o sistema de pagamento de precatórios, pessoal, se a gente for pensar, ele existe para favorecer o ente público. Se do outro lado, quem deve o dinheiro não fosse um ente público, o juiz mandava pagar em 15 dias. Por que não existe esse pagamento quando o ente devedor é o INSS, a União Federal? Porque a justificativa é que se todo mundo que é credor de uma empresa, de uma unidade, de uma autarquia pública recebesse em 15 dias, a União e suas empresas quebrariam. Então a justificativa para existir o regime de pagamento de precatórios que está na nossa Constituição Federal é favorecer o ente público. E, no entanto, quando essas empresas privadas estão tentando usar o precatório para participar desses leilões, dessas concessões, né, de contratos públicos de infraestrutura, a justificativa do governo tem sido justamente o fato de que o precatório não tem liquidez imediata. Mas isso nós já sabemos. Ele não tem liquidez e ele existe para não ter liquidez
justamente para favorecer o ente público. Então, veja, isso no mínimo é uma contradição. E, a meu ver, e aí, obviamente, selo Vitória falando como advogada, cria uma insegurança jurídica muito grande. Por quê? Se o que está na lei não está sendo cumprido, ou seja, as regras do jogo estão sendo mudadas durante o jogo, quem garante que as outras regras da PEC também serão cumpridas? Não existe segurança nenhuma. Não. E a gente ri de nervoso. Hashtag a regra é não ter regras. Ou não cumpri-las. Bom, esse assunto vai dar muito pano pra manga. Tem um outro vídeo que a gente soltou, o anterior a esse. Procurem lá. Então, advogados, deem uma olhada. É importante. Algumas ações que você pode fazer ainda rápido, esses poucos dias, finais de março de 2023 que a gente tá, para você conseguir, pelo menos, tentar com que o seu precatório saia antes do dia, seja expedido antes do dia 2 de abril, para sair no ano orçamentário ainda de 2024. Porque, dada essa entrada, assunto 2 que é importante. O mercado secundário. O mercado secundário são aquelas empresas que ligam ou estão disponíveis ali para você negociar o seu precatório. Elas têm um interesse em ter esse crédito, porque elas vão fazer uso N. Vão esperar para receber, vão participar de licitações, de leilões, vão fazer um acordo com os entes devedores, que existe essa possibilidade. É importante que a gente saiba disso. Ou vão usar para fazer compensação de débitos. Vai pegar esse crédito e vai compensar com algum débito do próprio âmbito. Se é um precatório federal, com débito federal, imposto, etc. Agora, se, como a Vitória disse, a gente tem lá uma regra nova na PEC que fala, poxa, olha, a gente está dizendo mais ou menos assim, vamos ter que rever aqui o pagamento e a gente vai ficar devendo algumas coisas. Em contrapartida, a PEC também libera que você use esses créditos de precatório para ganhar uma concessão de um aeroporto, tá? X bilhões você pode pagar com precatório. Não sei as regras agora, não vem ao caso. E agora estou dizendo, não pode. Qual que é o impacto disso? As empresas que compram esses precatórios pensando em usar desta forma, elas vão começar a falar, cara... Não é tão confiável assim quanto parece. Eu ia falar, ferrou. E no mínimo, né, vamos pensar. Pessoal, se a gente está falando da concessão de um aeroporto, uma ferrovia, são milhões, se não bilhões de reais. 99% dos credores de precatório não são credores de milhões, milhares ou bilhões. São credores de montantes inferior. Então, quer dizer, muito embora no texto da PEC o precatório apareça como uma espécie de moeda de troca, não é bem assim. Ele não é uma moeda de troca para todo mundo. A pessoa que tem um precatório de 100, 200, 500 mil reais não vai conseguir fazer a compra de um imóvel público, não vai conseguir participar de uma concessão, de uma licitação para uma concessão de um contrato de infraestrutura, de um porto, de uma ferrovia. Os valores são muito maiores. Então, na realidade, embora pareça que o governo está trazendo uma solução aqui, a bem da verdade é que o único problema que foi gerado, né, aliás, o maior problema que foi gerado pelo texto, é a bola de neve e não foi colocada ali uma alternativa para quem é credor de valores menores. Porque grandes empresas que têm bilhões a receber, milhões, tudo bem, até a alternativa de compra de imóveis, participação em leilões, possa ser uma via interessante. Mas para você que é credor de 50, 100, 200, até 1 milhão de reais, essa alternativa que foi colocada no texto da PEC não é uma alternativa viável. Então, muito embora pareça uma solução, talvez não seja bem assim. Fazendo um resumo, o que a PEC diz? Primeiro, ela estabeleceu um teto para se pagar de precatórios no ano. Então, fizeram uma conta desde 2016 e tal, e chegou num valor X. 2022 foi 42 bilhões de reais, asterisco, salvo qualquer engano. Aí, coloca-se na PEC, quem tem prioridade para receber? Então, tudo que a Vitória falou, ninguém daqui... Nem vocês advogados, nem você autor que vai receber, cara, quer comprar alguma coisa de um ente público. E, então, já vamos colocar na cabeça isso. Pra gente não serve. Serve para as empresas grandes que têm estrutura para isso e que é um bom negócio para eles. Ok. Como que tá um pouco dessa regra da PEC? E aí a gente vai colocar também na descrição que a gente tem esse texto de novo e é bom que se leia, tá? A União, ela prevê prioridade, o que já está previsto em lei, idade, doença grave ou alguma deficiência física. Mas para aí, não. Mesmo com essas prioridades, o teto de pagamento é de 3 RPVs da União, ou seja, 180 salários mínimos. Ok? Você fala, não, tudo bem, meu precatório é de 100 mil reais. Mais de 75% dos precatórios da União
estão abaixo de 180 salários mínimos. Ou seja, de cada 4 pessoas, você está brigando com 3 só pelo quesito valor. Se você não tem super preferência ou preferência, você já está concorrendo com 3 aqui. Sim. E aí vai ver ordem cronológica. E outra, né? Qualquer precatório atrasado tem prioridade ainda se for bater os mesmos critérios. Então, muito importante esse ponto 2 que a gente está falando, mercado secundário, os impactos que tem nele, porque o mercado secundário é a melhor alternativa para você ter esse dinheiro o mais rápido possível, liquidez. Financeiramente falando, também é, tá? Óbvio, não posso garantir isso, porque eu não sei o que você vai fazer com o seu dinheiro, mas é uma excelente alternativa, é melhor dinheiro no bolso. Você sabendo que ele vai, de repente, emprestar de volta para o governo num tesouro nacional, que ele vai render, no mínimo, a taxa básica de inflação, dependendo do que for escolhido no investimento. Agora, se você não fizer nada, ainda assim é melhor estar no bolso do que ficar esperando um político, um ministro decidir pagamos ou não pagamos, ficar numa discussão eterna. É o velho adágio popular, né? O ditado. É melhor um passarinho na mão do que 2 voando. Até o momento, né, se a gente estiver falando e aí adentrando nesse ponto, né, sobre pagamento de precatórios 2023, o governo até o momento não se manifestou. Não só sobre os 2023, mas também sobre mais de metade dos 2022, ou seja, mais de 45 bilhões do ano passado que não foram pagos. E isso é bastante preocupante. Muitas pessoas conhecem a alternativa do mercado secundário, da antecipação, e talvez aí o maior questionamento é, mas poxa, eu tô perdendo muito, né? Mas tem deságio, mas eu vou vender por um valor menor. E aí eu te devolvo a pergunta, num cenário de incerteza, que você não sabe quando vai ser pago, a bola de neve já foi feita, porque isso já desde o ano passado já está acontecendo, não é que nós estamos pagando para ver, né? Já está acontecendo, pessoal, 2022... mais da metade dos precatórios já não foram pagos. Como que você consegue ter uma percepção do que é caro ou barato se você não tem nenhuma ideia de quando isso vai ser pago? Então fica aqui, eu devolvo até esse questionamento, porque muitas vezes, né, quando a gente vai fazer a antecipação, quando nós analisamos essa possibilidade, um dos questionamentos é, mas por que vocês não conseguem pagar de repente 100% do valor? Veja, se a gente tivesse previsibilidade, seria possível pensar numa operação diferente, em uma maneira de fazer a antecipação do valor total. Agora, nós estamos falando do precatório, que é um tipo de crédito que não tem previsão de pagamento. E não me admira muito se daqui a algum tempo, se não aí alguns meses ou talvez ano, a União comece a falar numa espécie de regime especial de pagamento de precatórios. E aí, sem entrar em muito juridiquês, porque não é esse o objetivo, mas o que seria o regime especial, pessoal? Seria o que acontece hoje, por exemplo, com o Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo paga atualmente precatórios da ordem orçamentária de 2007 e 2008. Ou seja, são mais de 15 anos de atraso na fila de pagamento. Os credores que tenham precatório contra o Estado, contra uma das suas empresas hoje, não tem a mínima expectativa de receber esse precatório, às vezes em vida. Vai ficar aí para a segunda, terceira geração. A depender do tamanho dessa bola de neve, né, do tamanho que ela vai tomar em relação aos precatórios federais, não me admiraria ouvir falar aí daqui a algum tempo num regime especial. E isso piora tudo, né? Piora naturalmente toda a expectativa de pagamento, quando o precatório será quitado. Então, realmente, nesse cenário de incerteza, vale estudar essa possibilidade. E aí, o impacto disso. Se a gente comparar, ainda no tema mercado secundário, ou seja, você vender para uma empresa o seu precatório, o seu direito de receber aquele valor. No âmbito federal, que até 2021 estava pagando certinho. Saía lá na lei orçamentária anual um lote de 50 mil precatórios, chutando o número. E esses 50 mil precatórios, salvo as pequenas exceções, eram pagos em 2021. E as pequenas exceções realmente eram coisas de problemas com o precatório, tá? Agora, em 2022, teve essa rolagem de N precatórios para o ano seguinte, para 2023, todo mundo já fica de olho em pé. Se eu for comparar federal com estadual no mercado secundário, estado de São Paulo especificamente falando,
que se pratica hoje? É bom que vocês saibam. Olha, dependendo do período do ano, você vai ter uma proposta de até 75%, 76% no seu precatório federal. E no estadual de São Paulo, que tem esse atraso de 15 anos, se você conseguir uma proposta de 40% por ele, olha a diferença. 75, 76 para 40, fique muito feliz. É uma bela de uma proposta. Ah, praticam mais que isso? Praticam. 42%. Tiago, eu recebi uma proposta de 52, 55% pelo meu estadual. Também pode acontecer, dependendo da ordem cronológica dele. Ah, uma ordem cronológica 2009. Mais recente. De repente essa empresa está querendo correr o risco de esperar para receber. Feita essa comparação, se o federal entrar no mesmo regime do estado de São Paulo, a tendência é que essa proposta caia para os mesmos num federal, que hoje você de repente consegue antecipar ainda por 7,5, 7,6, um 2023, tá? Um 2024, ele sofre mais um deságio, né? De repente você vai começar a receber uma oferta por um federal disso, 40, 41, 42%. Então fica a dica, inclusive, de assistir o outro vídeo, né, que nós gravamos. Aproveita esses últimos 15 dias agora no mês de março, porque se você estiver em vias de ter um precatório expedido, esse é o momento. Depois do dia 2 de abril, o precatório passa a ser 2025 e o horizonte de pagamento é ainda mais incerto. Então a situação pode ficar bem mais complicada. E aí, assim, eu acho que seria bacana, talvez, e aí voltar a tocar num ponto ali que foi uma das falas do ministro em relação aos precatórios, que é a PEC depende de maior regulamentação. Exige-se a necessidade de uma norma regulamentando o que está no texto. Isso, a meu ver, é extremamente problemático. Quando a PEC saiu, e aí fazendo uma pequena recordação, né? Meados de 2021, o nosso ministro da Fazenda, né, e acompanhado também pelos demais ministros, comunicou a existência de um meteoro fiscal. Essa foi a expressão que ele usou. Existia um meteoro de dívidas que precisavam ser pagas e para isso precisou acontecer um arroxo. O que foi esse arroxo? A PEC dos precatórios. Inevitavelmente isso trouxe as mudanças que nós estamos vivenciando agora. Por que eu vejo isso de maneira problemática? Até então nós imaginávamos que tudo que estava ali no texto seria auto-aplicável. E aí eu tô falando do quê? Dos acordos. Muito tem se falado, a possibilidade de fazer um acordo, a União agora vai aceitar precatório como acordo. Não tem sido bem essa a realidade, pelo menos daquilo que a gente tem visto, pessoal. Até o momento, só burocracia, não foi estabelecido, ainda não foi regulamentada essa possibilidade. E, de fato, isso só reforça aquilo que a gente tinha comentado antes. Até que ponto o precatório é uma moeda de troca para quem tem um valor menor a receber? Exato. Esse é o ponto que eu ia colocar. E, só um parênteses, um asterisco aqui. O que é esse acordo? O que é esse acordo? O acordo é a possibilidade de você firmar diretamente com a entidade devedora, seja a União, seja o INSS, seja outra empresa ou autarquia, a possibilidade de receber esses valores antecipadamente. Só que tem um pequeno detalhe. Esse acordo, por lei, e isso está previsto na Constituição, é sempre feito com um deságio de 40%. Agora vamos pensar numa situação prática. O Thiago acabou de comentar que você que tem um precatório 2023 hoje tem condições de receber pagando aí 75%, às vezes até 76% do valor. Se você optar por fazer um acordo direto com a União Federal, você vai receber 60% desse valor, porque ela paga no máximo isso. E pasmem, não é agora, tá? Exatamente. Se você faz uma antecipação, independente da empresa que você faça, você recebe no mesmo dia que você assina em cartório. Já com a União, o que acontece? A partir do momento que você dá a entrada no acordo, tem uma série de burocracias, porque o seu precatório ele passa a entrar numa fila de acordos. E essa fila de acordo, pasmem, não é pública. Você não consegue acessar qual a ordem que você está de pagamento. Diferente da fila de precatórios tradicional. Lembra a regra não ter regra? Exatamente. Essa é a prova viva disso. Então, é mais um ponto para a gente ficar atento, né? Além do que os acordos, pelo menos aqui no estado de São Paulo, têm demorado significativamente. Pense na possibilidade de receber esse valor antecipadamente no mesmo dia e ter que aguardar
2 anos, 3 anos, mesmo fazendo o acordo. Essa é a realidade que nós temos vivenciado, pelo menos aqui hoje no estado de São Paulo. Exato. Então não vai ter momento jabá. Vocês querem ver o que a NTZ faz? Dá uma olhada. A gente tenta se aproximar demais dos nossos parceiros advogados cada vez mais. São mais de 2.000 atendidos. Nossa, Thiago, tem grandes empresas por aí com 20.000 atendimentos? Tem. É muito bom. Eu acho bem legal e continuem olhando. O importante o lema dentro de casa é assim, resolver o teu ponto. Mas Sim, a ideia aqui, por exemplo, neste momento nosso aqui, cara, ajudar. E obviamente, se você estiver olhando, faça uma pesquisa, busque empresas com confiança, credibilidade, olhe as redes sociais, bata um papo com as pessoas, né? Mesmo sem compromisso, mas ligue para saber com quem que você vai tratar, se você sente confiança, faça uma visita, tudo isso é muito importante porque no final do dia a gente está falando de dinheiro, né? E dinheiro é importante para todo mundo. E que geralmente é bastante conteúdo, tá? Mas geralmente esse dinheiro não veio de uma boa ação, veio de algum pesar, independente de qual seja esse pesar. Pensem um pouco o quão relevante é fazer ou não fazer uma antecipação. É um baita de um tabu isso. A gente sabe que nossos parceiros todos advogados, em sua maioria, não é minoria, não indicam que faça isso. E isso por ele vale. Nós vamos fazer um vídeo sobre isso. Nós vamos fazer. Esse tabu merece ser abordado. Exato, não indicam. E assim, se colocar na ponta do lápis ou no Excel, onde você quiser colocar, financeiramente faz sentido. Se colocar outros valores que eu chamo de periféricos, como tempo, insegurança, a encheção de saco de cara te ligando, autores, você que é autor aí, ligando pro seu advogado, e aí, vai sair, não vai? Você falou que ia pagar e não pagou, isso tem um custo, e a gente sabe disso. E ele só chega no jantar à noite com a família, no final de semana, ou no café da manhã, que você fala, cara, nem tem um momento de tranquilidade. Ter o dinheiro sem poder fazer planos, no final do dia... Enfim, vale um vídeo sobre isso que a gente vai fazer. Mais algum ponto? Eu tenho mais um. Tem mais um? Precatórios 2022. É rápido esse ponto, sem atualizações. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha, deixa um comentário aqui. Se tiver alguma sugestão de tema também, a gente está super aberto. Por favor, tá sendo legal fazer esse papo, bem legal. Isso aí, acompanha a gente. Aqui não tem mendigo digital não. Só que a Vitória pediu um likezinho, dá um like pra gente, vai. Obrigada. Valeu, pessoal. Até a próxima.